Coloca pra mim aqui a foto do Magno, pessoal. Magno é aquele pintor que foi morto na própria casa há um ano em Sidrolândia e os restos mortais dele foram encontrados ontem pela polícia. Bom, a história dele, pessoal, ganha um capítulo a mais, porque olha, a imagem do Magno, para vocês terem uma ideia, os restos mortais dele, o crânio dele, foi encontrado ontem por uma mulher embaixo de um pé de mandioca no quintal da casa da vítima. Imagens na tela, Sidrolândia é destaque a partir de agora aqui no Cidade Alerta, município que fica a 70 quilômetros. Três pessoas estão, ali junto com a polícia no alvo das investigações, porque três rapazes estariam ligados à morte do pintor. Joilson, Otávio e João Pedro. Eu vou agora ao vivo para Sidrolândia, onde o repórter Luan Martins está na casa da vítima. Luan Martins, conta essa história pra gente a partir de agora. E que história, hein, Luan? Boa tarde para você. Fala, Rodrigão, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. Realmente é uma história bárbara, viu, Rodrigo, o que aconteceu aqui em Sidrolândia. A gente fala ao vivo da casa da vítima, do Magno Monteiro, de 42 anos. Esse crime aconteceu em maio do ano passado e só ontem a polícia localizou os restos mortais, a ossada, o crânio e alguns ossos do Magno aqui nessa residência. Só para vocês entenderem, o Magno ele morava nessa casa aqui onde o crime aconteceu. No dia do crime, esses três suspeitos, eles entraram na residência à noite, no momento que o Magno ele estava dormindo. Eles deram uma martelada na cabeça do Magno, que entrou em luta corporal com esses homens. Eles então pegaram uma faca, deram várias facadas no Magno e depois eles também pegaram ele e deram um mata-leão. O Magno então teria ficado desacordado, bastante ferido, e esses três suspeitos não satisfeitos, Rodrigo, eles pegaram o corpo do Magno, eles andaram cerca de 20 metros por esse terreno que fica a casa do Magno e vieram até esse fundo aqui, ó. Aqui, o que eles fizeram? Já tinha alguns objetos aqui, eles abriram então o buraco e jogaram, melhor dizendo, o corpo do Magno aqui dentro. E o detalhe dessa história, viu, Rodrigo? Segundo as investigações da Polícia Civil, o Magno ele ainda estaria vivo e teria então sido jogado vivo neste buraco. Bem, três suspeitos envolvidos nessa história. Também tem uma mulher que seria também uma peça principal da motivação desse crime. A doutora Cíntia Gomes, ela que é delegada aqui de Sidrolândia, ela está aqui do nosso lado e vai falar ao vivo com o Cidade Alerta para dar mais detalhes sobre esse crime. Doutora, primeiramente, como que vocês chegaram neste corpo na data de ontem? Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. A gente chegou até o crime, até o corpo na data de ontem, porque uma testemunha foi colher mandiocas aqui nesse quintal e ao colher, ela foi cavar um pedaço ali, ela identificou um objeto estranho, segundo ela. Já sabendo que estávamos à procura do Magno, e já sabendo que a polícia estava nesse caso, a família automaticamente entrou em contato comigo. E eu acionei meus policiais que de pronto já vieram aqui, já identificamos que se tratava de ossada humana, acionamos a polícia científica, a perícia técnico-científica e fomos ao local de trabalho e prendemos o assassino. Vamos entender antes da gente chegar nesses assassinos. Qual seria a motivação desse crime? A motivação seria uma briga por este terreno aqui. Primeira motivação seria uma briga que tinha pano de fundo a posse desse terreno aqui. Porque ali vivia o Magno e aqui vivia outros parentes dessa família, estavam disputando esse terreno. Três homens suspeitos, foram presos, um está foragido, melhor dizendo, e também tem uma mulher que seria parente do Magno à distância, que ela também seria peça-chave nessa história. Por qual motivo? Justamente por conta da briga pelo terreno. Ela era essa parente distante do Magno e ela com o namorado estava frequentando aqui, eles estavam querendo se apossar do terreno e o Magno era um empecilho. O Magno não queria que eles ficassem no terreno, porque o Magno morava aqui desde que nasceu. O terreno era do Magno. E aí começou essa briga
eles se desentenderam, houve uma lesão corporal anterior ao sumiço do Magno, foi uma briga entre o Magno e o autor, e por conta disso eles se desentenderam e mais à frente ceifaram a vida de Magno. Eles planejaram esse crime. Planejaram, foi um crime absolutamente premeditado. Rodrigo, o que chama a atenção nessa história é que em março a Polícia Civil veio até o local porque essa mulher que está envolvida nessa história, essa parente do Magno, ela teria sofrido vítimas de violência doméstica e ela teria avisado que o namorado dela falou que faria a mesma coisa que fez com o Magno, iria matar ela e também enterrar. E a polícia veio até a casa para procurar o Magno aqui, se ele estaria enterrado. E ela sabia de tudo, é isso, né, delegada? Ela sabia de tudo, ela encenou tudo, ela disse como sendo uma possibilidade, mas na verdade ela sabia que tinha de fato acontecido com o Magno, que o namorado dela tinha ceifado a vida dele e tinha enterrado ali o corpo. É um crime bárbaro, né, doutora? Absolutamente bárbaro e chocante. Agora tem 2 que já estão presos, né? Tem um foragido e tem também essa parente dele que está em liberdade. Como que vai funcionar agora as investigações? A gente vai finalizar as investigações, nós já temos praticamente todo o deslinde, né, desse crime já finalizado, porém algumas arestas ainda precisam ser solucionadas e uma delas é esse terceiro autor que está foragido, bem como o tamanho da participação desta mulher. Doutora, eu vou pedir um minutinho para a senhora que o Rodrigo tem uma pergunta. Rodrigo, te escuto. Bom, primeiro, Luan, depois você manda um abraço à delegada, né? Doutora Cíntia, parabéns aí pela condução das investigações. A gente está ao vivo, direto de Hidrolândia. Ô, Luan, depois da morte, né, do pintor, depois que ele foi enterrado ainda, eu queria que você perguntasse essa história, se ela se confirma que o pintor ainda ficou agonizando e teria sido enterrado vivo nessa cova aberta debaixo do pé de mandioca. E como que os autores teriam reagido tranquilamente, normalmente, porque isso era uma briga, né, por conta desse terreno. Bom, doutora, o Rodrigo primeiramente parabenizou pelo trabalho. Ele perguntou se realmente essa tese de que o Magno estava vivo, ele foi enterrado vivo, se isso se concretiza e durante o depoimento dos envolvidos, se eles estavam bastante frios e arrependidos do crime. Em nenhum momento arrependidos, com bastante frieza. Eles são frios e calculistas. Eles deram detalhes da engenharia criminosa deles. Há uma suspeita muito grande, de fato, ele ter sido enterrado vivo, porque o autor principal assim descreveu. Ele não teria por que dar essa riqueza de detalhes e falar que ele estava assim vivo quando começaram a enterrar. Quando enterraram, né, na verdade. Muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações. O Rodrigo, outro detalhe também, a gente está vendo assim muito lixo, muito entulho aqui na residência, né? Até ontem, essa autora, ela estava aqui na residência. E por que de tanto lixo? Para não levantar suspeita, entendeu? Talvez o mau cheiro poderia chamar a atenção dos vizinhos. Então a autora, junto com os comparsas, eles deixavam esse local sujo aqui para não chamar a atenção, para não levantar a suspeita de ninguém. Só lembrando então que o Magno foi encontrado debaixo daquele pé de mandioca, o crânio e também os restos mortais dele, que ficou 1 ano enterrado nesse local, viu, Rodrigo? Eu volto com você. Bom, Luan, daqui a pouquinho eu volto com você, né? Lembrando que a gente está ao vivo, direto de Cidrolândia. Alô, Cidrolândia, equipe de Cidade Alerta, ao vivo aí, pode encher tela para mim, imagens do repórter cinematográfico Márcio Ever. Gente, olha o que a delegada falou, né? Delegada competente, pessoal. Doutora Cíntia falou que em nenhum momento os envolvidos pela morte do Magno se arrependeram, né? Se arrependeram. E eu volto a falar, pessoal, a cova aberta, né? Dentro da casa da vítima demonstra traços de psicopatia. Isso é claro. Isso é claro. Depois de 1 ano, o corpo do Magno, na verdade, o crânio dele, né? O crânio ali dos restos mortais, uma mulher o encontra a cabeça da vítima, liga para a polícia, volta a falar. Em março deste ano, vou reforçar o que o Luan falou, uma equipe, né, foi acionada por uma denúncia anônima. A pessoa que denunciou na época sabia que ali, em algum momento, alguma coisa não estava certa e a pessoa estava, né, certa. O corpo de bombeiros que não encontrou diante das escavações. Olha só, o buraco que agora o Márcio Ever mostra. Exclusivo na tela da Record, em 5 horas.